Meus amados, a paz do Senhor, nossa meditação hoje, Ruth capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. Quando o remidor de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz: meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade e lhes disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Disse Boaz ao remidor: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto e dizer-te: compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se hás de redimi-la, redime-a, e se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Então disse Boaz: no dia em que a comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele sobre a sua herança. Então disse o remidor: não poderei redimi-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Redime tu o que me cumpria redimir, eu não poderei fazê-lo. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Portanto, disse o remidor a Boaz: compra tu, e descalçou o sapato. Então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Faça o Senhor esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Meus amados, assim como Noemi tinha previsto, tinha falado a Ruth a respeito da diligência aplicada por Boaz na solução daquela causa, Boaz assim procedeu. Noemi chegou para Ruth e disse assim: minha filha, fique tranquila, acalme-se, fique esperando, porque nesse mesmo dia o homem concluirá este negócio. Daí Boaz, ao amanhecer do dia, vai para a porta da cidade. A palavra diz que ele subiu à porta da cidade e se assentou-se ali. A porta da cidade, na antiguidade, era uma espécie de tribunal onde se resolvia as questões jurídicas. É ali onde os juízes julgavam, era ali onde as causas eram resolvidas, onde as causas eram julgadas. E então aqui está Boaz agindo dentro da lei, seguindo os trâmites legais da lei, para cumprir aquilo que o seu coração desejava com relação a Ruth. Ele se assenta na porta da cidade para esperar o remidor do qual ele havia falado. Quando Ruth falou com ele, dizendo que ele era o remidor, ele disse: é verdade que sou, mas há outro remidor mais próximo do que eu. E existia um remidor mais próximo, parente de Elimeleque, que era esposo de Noemi. E este remidor, na ocasião em que Boaz está ali sentado, ele passa. Ele vai passando e Boaz o chama. Boaz está ali sabendo que aquele homem haveria de passar por ali naquele dia. Então ele chama e diz: meu amigo,
venha cá, assenta-te aqui. E ele virou-se e se assentou. Boaz tem o cuidado de fazer tudo conforme aquilo que está nas Escrituras Sagradas, seguindo a orientação de Deus. Ele não se precipita, mesmo diante de seu interesse por Ruth. Ele não entra em um relacionamento ilegal, não entra em um relacionamento precipitado, aguarda, para agir de acordo com a lei. E aqui nesse momento ele está vivendo um momento interessante, porque ele tem muito interesse por Ruth. As passagens anteriores demonstram que ele ficou muito interessado por ela, ressaltando suas virtudes, suas qualidades, e também louvou Ruth quando Ruth escolheu ele como remidor. Ele se sentiu muito feliz, ele se sentiu bastante honrado com a atitude de Ruth de pedir para ser remida por ele. Então Boaz chamou 10 homens, 10 testemunhas, anciãos, pessoas de respeito da cidade, para que se sentassem juntamente com eles naquele momento. E ele se assenta. Então Boaz vai expor a questão, e ele usa de uma sabedoria tão maravilhosa, é um entendimento, é um discernimento tão maravilhoso, já que a intenção dele era remir Noemi e Ruth dentro dessa situação, Então, quando ele vai expor a questão, quando ele vai levar ao conhecimento deste remidor a situação, ele toma aqui alguns passos interessantes para poder alcançar aquilo que ele desejava, que era exatamente a desistência deste remidor, para que ele pudesse, de forma legal, de uma forma legítima, ser o remidor, ocupar essa função, ocupar essa posição diante dessa questão. Então ele diz assim: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto e dizer-te: compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se há de redimi-la, redime-a, se não, declara-o para que eu saiba, pois outro não há além de tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Um homem se interessou diante dessa primeira informação dada por Boaz. Ele se interessou. Deus estabeleceu esta lei em Israel porque esta lei ela protegia a propriedade da tribo, da família, para que não passasse para outras tribos, para que as tribos de Israel ficassem habitando em seus próprios territórios e tendo suas propriedades dentro daquilo que foi repartido por Deus através de Josué, quando ele estabeleceu a habitação de cada tribo e das famílias. Quando acontecia uma necessidade de uma pessoa da tribo, daquela família, passar uma dificuldade financeira, um momento de privações, e fosse necessário vender a sua propriedade, ou até se vender a si mesmo como escravo para pagar uma dívida, o parente mais próximo era quem deveria tomar essa atitude generosa de remir nessa hora, para que a herança não passasse para outra tribo, para outra família. Então esse foi o cuidado que Deus teve, e essa era uma transação que não deveria ser feita apenas pelo interesse do lucro, da propriedade adquirida, mas acima de tudo para preservar a herança, uma atitude generosa. E diante dessa primeira apresentação aqui, que tem esse remidor, a gente não sabe o nome dele e também nem é interessante, porque ele demonstra apenas o interesse de adquirir a propriedade que Noemi estava vendendo. Não há outra forma de ver aqui, que quando Boaz apresenta aqui a questão nesse primeiro aspecto, ele se interessa, ele diz: eu vou remir, É isso que ele diz: eu vou redimir, eu vou comprar a propriedade, não se preocupe. E aí Boaz chega agora e apresenta a segunda questão, porque de fato o que acontecia é que havia duas viúvas. Uma era Noemi,
e a outra era Ruth, ambas viúvas e ambas amparadas por esta lei. E a mesma pessoa que deveria redimir Noemi, deveria também redimir Ruth. A questão de Noemi diz respeito às terras, às propriedades. A questão da Ruth era um outro aspecto desta lei, que era a questão da descendência do falecido, suscitar a descendência ao falecido. Porque, na verdade, Malom tinha morrido sem deixar descendência descendência sua para suscitar o seu nome às gerações posteriores. Então, a lei também contemplava isso, que quando um parente morria sem deixar descendência, o parente mais próximo tinha a responsabilidade de tomar a mulher do falecido, e o primeiro filho, o primogênito daquela relação, era considerado filho do falecido para suscitar descendência e preservar o seu nome, para que o seu nome não fosse apagado da história. Então essa era também um outro aspecto desta lei, de dizer respeito às propriedades. No caso de Noemi, uma mulher viúva, pobre, sem condição de manter aquela terra, sem condição de trabalhar a terra, uma mulher que tinha a propriedade, mas não tinha condição de mantê-la, não havia condição dela cuidar da terra, dela fazer tudo aquilo que os homens podem fazer. Então ela também tem esse direito, e Ruth tem esse direito. E é diante dessa realidade que Boaz chega para o homem e diz assim: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele sobre a sua herança. Ele não gostou dessa segunda fase aqui, dessa transação, que era suscitar descendência ao falecido. Por quê? Porque o primeiro filho daquela relação era de fato considerado filho do falecido e com direitos de reivindicar a herança. Então a própria herança de Noemi, que ele haveria de comprar, não ficaria para ele, ficaria para aquela criança que ele haveria de gerar de Ruth, que seria filho do falecido. Então para ele não tem vantagem nenhuma, é um negócio sem vantagem. Por quê? Porque o direito da herança seria da criança. Ele administraria aquela herança até a data da criança poder ter a legalidade de reivindicar a herança que era sua, da sua parentela. Então, quanto a isso, ele olha e diz: não, aqui não tem vantagem para mim, então eu não vou redimi-la. O remidor diz: não poderei redimi-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Redime tu, fica tu com essa responsabilidade, eu não poderei fazê-lo. Ele se recusa a fazer aquilo, porque na verdade ele não teria vantagem nenhuma, ele teria perdas. E aqui nós temos um homem com um coração tão grande que, mesmo sabendo que essa atitude dele vai gerar perda para ele na área financeira, e o que Boaz tem aqui não é um grande negócio, o interesse dele aqui não é simplesmente em fazer um grande negócio, o interesse dele aqui é mais do que em propriedades, o interesse dele aqui é em pessoa, é em gente. Ele está voltado mais aqui para a questão do seu interesse por Ruth, do que tirar algum lucro dessa transação. Muito pelo contrário, ele está disposto a ter perdas, a pagar o preço para poder desposá-la de forma legítima. Veja só a felicidade de Boaz quando se depara diante disso. Agora veja a sabedoria deste homem. Ele apresenta o primeiro caso, vê a animosidade do homem, depois apresenta o segundo caso, que não tinha vantagem nenhuma para o remidor, pois ele haveria de ter que suscitar uma descendência que passaria a também ter o direito daquela herança. Então ele disse: eu quero redimir, de forma alguma, redime tu. Então o primeiro remidor abre mão, e Boaz agora é o remidor do lugar dele, porque ele se sentiu incapaz de redimir, e Boaz é o remidor, O Boaz agora é o remidor legítimo, pela lei,
porque o primeiro não conseguiu fazer. E Boaz aqui é um tipo de Cristo, né? Porque também todos nós tivemos o nosso primeiro remidor pela lei, e a lei não conseguiu nos redimir. A palavra diz que pela lei ninguém é salvo. Diz que aquilo que era impossível à lei, porque estava fraca por causa da carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne e realizou aquilo que é a obra da remissão, da redenção do ser humano. Então aqui é muito emblemático essa passagem, porque também a lei, né, ela fora dada para mostrar a impossibilidade do homem, mas também o Senhor Deus disse assim: se alguém conseguir cumpri-la, vai ser salvo por ela, que não era possível, lógico. E assim como não foi possível a este remidor remir, né, estas mulheres, agora vem um segundo remidor que está disposto a pagar todo o preço para isso. Então a lei não conseguiu nos salvar, mas Cristo agora, de forma legítima, porque a palavra diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, né? Nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então Jesus é o remidor legítimo, aquele que veio, cumpriu a lei, né? Cumpriu todas as exigências da lei divina e foi o legítimo remidor de nós, o seu povo. E agora Boaz está aqui assumindo essa atitude sacrificial que ele vai fazer. É muito nobre, porque ele sabe que essa negociação aqui inclui dois aspectos: adquirir a propriedade de Noemi, outra, abrir mão da propriedade para que ela se tornasse a propriedade do filho de Ruth, né? Do filho de Ruth, que Boaz haveria, né, de gerar através dela. Então o homem, diante disso, ele tem o cuidado de demonstrar que de fato está abrindo mão, né, fazendo aquilo que era o costume da época. Ele descalçava o sapato e dava como testemunho em Israel. Então o remidor disse: compra para tu, e descalçou o sapato, deu para Boaz. Boaz agora olhou para os anciãos e disse: sois testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, aquele homem a Malom, também por mulher, também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta de sua cidade. Disto hoje sois testemunha. Boaz faz tudo aquilo que a lei prescrevia, toma todas as medidas para agir conforme a lei, e agora declara aqui como aquele que está comprando a propriedade de Noemi e também desposando Ruth. Ele declara que agora Ruth passa a ser sua mulher, né, diante dessa transação aqui já realizada. Então legalmente aqui já estava determinado isso. Era só uma questão agora de ser declarado para Ruth, é só chegar a informação. Veja que enquanto Boaz está aqui, Ruth está em casa, Noemi está em casa, sem saber o que estava acontecendo. E sem que elas tomassem conhecimento, a coisa já estava resolvida. Era uma questão de tempo, né? Já tinha sido resolvido na porta da cidade, no tribunal, no lugar onde as questões são resolvidas e determinadas, né? E era só uma questão de tempo para chegar ao conhecimento delas e aquilo se tornar uma experiência efetiva na vida delas, né? Às vezes a nossa vida passa por esta experiência de espera. A gente não sabe as resoluções divinas que Deus resolveu no seu tribunal celestial, né? A gente não sabe. Um dia Daniel estava aqui agonizando em oração, profundamente em um estado de agonia tão terrível, e o anjo chegou para ele depois de um certo tempo de oração, 21 dias, e disse assim: sabe, Daniel, desde o primeiro dia que você começou, a sentença saiu lá de cima do céu, e eu estou chegando aqui para trazer a resposta para ti. A sentença saiu na porta, mas até que chegasse à casa de Noemi, demorou um tempo. A sua sentença às vezes sai diante de Deus, e é só uma questão de tempo. O Senhor Deus disse para o profeta Abacuque, quando estava angustiado diante das dificuldades com o seu povo,
o Senhor disse para ele: Abacuque, pega esta visão que eu estou te dando para o tempo próprio da restauração de todas as coisas e escreve sobre uma tábua, torna bem legível, para que alguém que passe correndo possa ler e possa estar ali com um sinal de que ela vai se cumprir. E ele disse assim: a visão se cumprirá e a seu tempo ela não mentirá. O que Deus estava dizendo? Olha, eu estou assinando para ti agora, né? Eu estou assinando para ti. É só uma questão de tempo. Deus disse para o profeta Jeremias: Jeremias, compra um campo de Anatote, porque o teu sobrinho vem para ti vender este campo, o teu primo. E ele foi a Jeremias e ofereceu o campo, pensando que estava de fato fazendo um grande negócio, porque a cidade estava cercada pelos babilônios e Jeremias era um tolo naquela ocasião. Mas o Senhor disse: cumpre, chame testemunhas, sente as testemunhas com você, faça uma escritura, pegue a escritura selada, confirmada por todos, coloque dentro de um vaso, que ela se conserve por muitos dias, porque essa terra voltará a ser habitada e se plantará vinhas aqui, se construirá casas aqui, e essa é uma propriedade que é sua, a escritura é sua. Jeremias, essa é uma questão de tempo. Eu digo para você que aquilo que está decretado por Deus é só uma questão de tempo. Se já saiu a ordem no tribunal celestial, é só uma questão de tempo. Se já saiu o decreto diante de Deus, é só uma questão de tempo para que ele seja executado, porque o Senhor diz em sua palavra que a sua palavra não volta para ele vazia, ela sempre faz o que lhe apraz. Nenhuma ordem de Deus volta para ele em resposta negativa, como se ela não tivesse tido a possibilidade de se realizar. Então Noemi estava em casa com Ruth numa aflição terrível e a coisa já estava toda resolvida aqui, toda resolvida, a coisa já estava determinada. Ele disse: sejam testemunhas que hoje, agora, nesse exato momento, eu compro a propriedade de Noemi e desposo Ruth. Diante disso, as testemunhas que ali estavam, diante daquela palavra de Boaz, eles declaram assim: somos testemunhas, faça o Senhor a esta mulher que entra na tua casa, como a Raguel, como a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, a arte valorosamente em Efrata e faz de nome afamada em Belém, seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te dê dessa moça. Veja só que todos aqueles anciãos, aqueles homens sábios, estão agora abençoando a vida de Ruth, sem que ela soubesse, sem que ela tomasse conhecimento. Tinham pessoas intercedendo por ela, pessoas que estavam declarando bênção sobre a vida dela, pessoas que estavam declarando vitória sobre a vida dela, mudança, transformação, alteração daquele estado de viuvez, de miséria. Eles falam aqui das coisas mais preciosas, de descendência, que o Senhor suscite uma descendência através desta mulher, que o Senhor abençoe, compara ela com as esposas de Jacó, que deram origem à nação de Israel. E na verdade, tudo isso vai se cumprir. Sem que ela soubesse, havia pessoas que estavam aqui ministrando sobre a vida dela. Tudo estava acontecendo aqui sem que ela tomasse conhecimento. Aquela ansiedade, aquela angústia que elas viviam dentro de casa, naquela expectativa de como as coisas ocorreriam, sem que elas soubessem, aquilo tudo já estava resolvido de antemão. Aqui os anciãos já declaravam como se algo consumado, né? Boaz agora está sentindo com o coração em paz, aliviado, né? Desde o seu primeiro encontro, que colocou os olhos sobre Ruth e a admirou profundamente, falou de suas virtudes. Agora chegou esse momento tão especial de tê-la como sua esposa, né? De tê-la como sua esposa, e toda aquela cidade aprova aquela união. Aquela união acontece debaixo da vontade de Deus, seguindo todas as normas
necessárias e a aprovação de todos que ali estavam. As declarações são as mais grandiosas a respeito deste casamento que haverá de acontecer. As bênçãos são dadas de forma abundante. Os votos que são aqui dados para Boaz, para Ruth, são maravilhosos a respeito da vida deles, né? Tudo isso já está aqui determinado. Só que Ruth está em casa. Talvez você não saiba que as suas lágrimas nesses dias já têm chegado diante de Deus e as resoluções divinas a teu respeito são favoráveis. E é só uma questão de tempo para que isso se torne, na verdade, uma realidade cumprida na sua vida. Aqui, Boaz resolve as questões de forma legal, seguindo tudo o que deveria. Deus vai agir por você. Deus vai agir por você, desde que a sua causa seja justa, desde que você tenha permanecido dentro da vontade de Deus. Deus pleiteia as nossas causas, assim como Boaz foi pleitear a causa de Ruth. Deus pleiteia a sua causa. Uma causa legítima e justa tem sempre a atenção da parte de Deus, né? Da parte de Deus. Então Boaz agora é um homem cheio de alegria, de realização. O que é interessante é que ele não se importa com aquilo que ele vai ter que dispor para conseguir a Ruth para si. Assim, o nosso amado remidor não se preocupou em se dispor da própria vida para nos ter para ele. Ele não se preocupou com as perdas que ele tinha que ter, de ter que largar a sua glória, de ter que assumir a condição humana, viver humildemente, passar por todas as dificuldades que passou e suportar a morte de cruz, pagando o preço da nossa remissão. Diz que não foi comprado com ouro que ele nos comprou, foi com seu próprio sangue. Jesus é o remidor perfeito. Ele nos ama, ele olhou para nós, se interessou por nós. Quando nós estávamos numa condição triste e miserável, ele nos viu e ele nos remiu, nos amou. Com seu sangue ele nos remiu para que fôssemos dele. Assim como Boaz é o remidor de Ruth, Cristo é o nosso remidor perfeito. Assim como Boaz não se preocupou com aquilo que ele tinha que se dispor para realizar isso daqui, o nosso Jesus não se preocupou com aquilo que ele tinha que se dispor para nos alcançar e nos ter para ele como seus amados. Somos amados dele. Uma das relações especiais que Deus usa para descrever a sua relação com o seu povo é a relação matrimonial. E nós temos essa relação. Deus nos ama profundamente, apaixonadamente, entranhavelmente. Essa é a figura perfeita, a figura de um marido amoroso, né, que faz tudo pela sua amada. Por isso o apóstolo Paulo disse que os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para redimi-la, para comprá-la para si. Assim somos dele, e dele somos amados, e dele somos cuidados. Que Deus abençoe a sua vida, que você se encha de alegria em saber que o teu remidor te ama profundamente, e mesmo que você ainda não saiba, ele já está cuidando de tudo, cuidando de tudo. E no tribunal celestial, resoluções hoje talvez estão acontecendo a respeito da sua vida, resoluções da parte de Deus, Deus que pensa bem sobre nós. É isso que nós esperamos e é assim que nós o agradecemos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma reflexão, por mais um momento que o Senhor nos concede compartilhar a tua palavra. Eu te louvo pela vida de todos que estiveram conosco. Nos dá graça, fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor, um grande abraço, uma boa tarde a todos.